irmãos. Vamos abrir em Gálatas, capítulo 3, e dando sequência aos nossos estudos, eu vou ler aqui até o verso 9. Mais uma vez, né, o bloco anterior, e incluir até o verso 9, dizendo assim: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Deus possa abençoar a leitura da sua bendita palavra. Irmãos, nós vimos na semana passada, né, como Paulo está chamando os Gálatas de volta à razão, e aqui no capítulo 3 ele faz isso através de 5 perguntas que estão registradas nos 5 primeiros versículos desse capítulo. Vimos que a primeira pergunta é irônica. Insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado crucificado entre vós? Quem vos fascinou? Ou, em outras palavras, quem jogou um olho grande? Quem fez alguma mandinga? Né? Quem enfeitiçou vocês? Vimos que, para Paulo, essa parece ser a única explicação para a conduta insensata daqueles nossos irmãos do passado. Aqueles homens que estavam agora desatinados, sem tino. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, disse Paulo aos Coríntios. Lógico que Paulo aqui está sendo realmente irônico, né? Ele não acredita em mandingas, em olho grande, em feitiços. Ele está dizendo assim, ironicamente, parece a única razão que vocês têm para me dar, para a conduta desatinada de vocês é essa. Não é? A segunda pergunta de Paulo recorda aos Gálatas as experiências que eles tiveram no passado. E ele diz: vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E a resposta, como vimos, é tão óbvia que Paulo não se dá o trabalho de responder e acrescenta a terceira pergunta, no verso 3. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora na carne? Reparem que esse é um absurdo tão grande, né, que o original ele parece assim, nem pensar algo assim. Por que é um absurdo tão grande? Porque a gente vê, por exemplo, ele no capítulo 5, verso 17, dizendo que o Espírito e a carne são opostos entre si. Eles não têm nenhum ponto de contato. Então, como é que pode alguém começar no espírito e terminar na carne? É algo impensável. Não tem como isso acontecer. É um absurdo tão grande que só revela, a pergunta só revela o grau do desatino daqueles homens, daqueles nossos irmãos. Eles deixando a Cristo em troca da lei. E ele diz assim: todos os sofrimentos e perseguições pelos quais vocês passaram, terá sido à toa? Terá sido para nada? Ele diz aí no verso 4, será em vão que vocês padeceram? E reparem aí o final, na nossa versão, se é que isto também foi em vão. Na Bíblia, na linguagem de hoje, traduz assim, não é possível, não é possível. Será que vocês padeceram então em vão? Não, não é possível. A NVT diz assim, é claro que não foi à toa que vocês padeceram em vão. Ou seja, Paulo está aqui mostrando que, apesar do caminho que eles estavam começando a trilhar, ele tem esperança que os Gálatas venham a cair em si, né, e venham a mudar a maneira de pensar e a maneira pela qual eles estavam acatando tão rapidamente a pregação dos judaizantes. Eles vão reconhecer a loucura
né, de se afastarem do Evangelho do Senhor Jesus, e eles vão voltar ao bom caminho. É isso que Paulo está dizendo aqui nesse versículo 4. Né? Então, reparem aqui que essas perguntas evidenciam o argumento de Paulo, mas evidenciam um argumento, digamos assim, hipotético, porque ele está, na verdade, excluindo a possibilidade de que aqueles irmãos vão persistir no erro. Eles não vão persistir no erro. É importante que a gente reconheça isso. É possível que um irmão que realmente recebeu o Espírito, nós lemos aqui Romanos capítulo 8, que diz que aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, mas mesmo assim, nós sendo guiados pelo Espírito, é possível que nós venhamos a cair, a incorrer em erro, a seguir falsos mestres, a crer em falsas doutrinas, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que isso não vai ser permanente, porque as ovelhas do Senhor Jesus hão de ouvir a voz do Senhor Jesus e hão de voltar ao redil. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Os Gálatas não vão persistir no erro. Eles não vão pôr tudo a perder. O sofrimento pelos quais eles passaram, de fato, diz Paulo, não são em vão, não terão sido em vão. Ou se nós quisermos ouvir ainda mais claramente a doutrina, se de fato os Gálatas receberam a Jesus, se de fato eles começaram no Espírito, eles já nunca, jamais vão persistir no erro, eles não vão decair da salvação, eles não vão crer definitivamente em algo que se opõe à doutrina da justificação pela fé. Eles, de fato, estavam ouvindo a voz do estranho, mas eles vão retornar ao bom pastor. Né? E com essa verdade em mente, o apóstolo Paulo passa a argumentar, citando fatos da experiência pessoal dos Gálatas. Veja o verso 5. Aquele, pois, que opera em vós, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Repare que essa pergunta é praticamente idêntica à pergunta que ele faz no verso 2. Olhem aí, verso 2, comparem o verso 2 com o verso 5. Mas existem duas diferenças aqui nessas duas perguntas. Né? A primeira, reparem que no verso 2, ele faz a pergunta no passado, ele apela ao passado. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E agora, no verso 5, ele faz referência ao presente. Aquele que opera em maravilhas entre vós, ou seja, enquanto Paulo está escrevendo, o Espírito Santo está, mesmo no estado deles, na insensatez dele, o Espírito ainda continua operando maravilhas entre eles. Então, em segundo lugar, essa é a primeira diferença, e em segundo lugar, aqui nós vemos a ênfase no verso 2, aos Gálatas, os recebedores dessas bênçãos, dessas dádivas. E no verso 5, a ênfase está no doador das dádivas. Então, são as duas diferenças aqui. Né? Então, reparem, no verso 2, nem os Gálatas receberam, e nem, no verso 5, Deus lhes deu o seu Espírito, porque eles estavam cumprindo a lei. Esse é o argumento de Paulo. E o verbo conceder aqui, no verso 5, indica uma concessão, digamos assim, indica uma dádiva abundante. É algo que Deus está concedendo a eles, ainda mesmo no estado deles, com generosidade. Paulo está dizendo, Deus ainda está derramando sobre vocês manifestações generosas do seu Espírito. E esse privilégio não é decorrência da obediência de vocês à lei. Não é decorrência da obediência de vocês, principalmente aos rituais aos quais os judaizantes querem que vocês se submetam. E reparem que no verso 6, o apóstolo Paulo, como que dá uma guinada repentina no volante, entra numa curva fechada, né, muda de assunto e passa a apelar ao próprio Abraão.
Paulo aqui, ele sabe que os Gálatas estão sabendo daquilo que se refere a Abraão. Eles têm esse conhecimento. E ele aqui, ele responde a essas perguntas do verso 2 e do verso 5. Paulo está citando Gênesis 15:6. E essa passagem de Gênesis 15:6 era conhecida pelos Gálatas. Ela aparece também em Romanos 4 e em Tiago 2. Os cristãos gentios conheciam essa história. Então, eles provavelmente já tinham sido informados pelos seus mestres sobre a importância de Abraão na história da salvação. E no caso dos Gálatas, é bem provável que os judaizantes, como todo judeu, consideravam Abraão o pai da nação, o pai dos judeus, a fonte das bênçãos que os judeus recebiam. E eles, obviamente, estavam ensinando aos Gálatas que aqueles que se submetem à lei, aqueles que obedecem à lei, e inclusive, principalmente para eles, os rituais da lei, a circuncisão, etc., se tornam filhos de Abraão. E somente é dessa forma que vocês podem se tornar filhos de Abraão e herdeiros das promessas que foram feitas a Abraão. Então, eles apelam a Abraão para ensinar todas essas coisas e, principalmente, eles apelavam a Abraão para justificar a circuncisão. E por isso Paulo está afirmando aí, em primeiro lugar, que Abraão ele foi justificado pela fé e não foi justificado pelas obras. Romanos 4, ele vai desenvolver esse argumento ainda de forma mais completa. Né? Eu vou citar aqui Romanos 4, de 1 a 5, na Bíblia Viva. Ele diz assim: humanamente falando, Abraão foi o fundador da nossa nação judaica. Quais foram as experiências dele com respeito a essa questão de ser salvo pela fé? Será que ele foi salvo por causa das suas boas obras? Será que foi por causa disso que Deus o aceitou? Se assim foi, então ele tinha alguma coisa de que se orgulhar. Mas do ponto de vista divino, Abraão não tinha nenhum fundamento de que se orgulhar. Estou citando aqui Romanos 4 na Bíblia Viva. As Escrituras nos afirmam que Abraão creu em Deus e foi por isso mesmo que Deus riscou os seus pecados e o declarou sem culpa. Entretanto, será que ele ganhou seu direito ao céu por todas as boas ações que ele praticou? Não, pois ser salvo é um dom. Se alguém pudesse ganhá-lo sendo bom, então não seria de graça. Mas é dado a todos os que não trabalham para este fim. Deus declara que os pecadores são bons a seus olhos se eles crerem que Cristo pode salvá-los da sua ira, da sua justiça. E o trecho de Gálatas que nós estamos apreciando aqui, irmãos, revela que, notem aqui, Deus, na versão da Ara, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Aqui na nossa versão diz, Deus anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Ou seja, Abraão foi o primeiro homem que ouviu o anúncio do evangelho. Não é interessante isso? Jesus, ele diz em João 8, verso 56, ele diz assim: nosso pai, ou vosso pai, Abraão, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. O que isso significa? Que nós temos um só evangelho no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Abraão foi salvo pelo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus mesmo está dizendo, ele viu o meu dia. O evangelho foi pré-anunciado a ele. E Paulo acrescenta aqui, reparem, que Deus também previu que ele justificaria os gentios, as outras nações, da mesma forma que ele justificou a Abraão, ou seja, pela fé. Ele diz, Deus anunciou primeiro o evangelho a Abraão dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Daí, irmãos,
a conclusão do verso 7. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. E também do verso 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Veja que o verso 7 começa com a expressão aqui, sabei, pois. Ela pressupõe que os Gálatas sabiam dessas coisas. Ou, talvez melhor, eles precisavam ter esse conhecimento. Como nós também precisamos ter. Nós precisamos saber. Então, se você diz que é cristão, como o apóstolo Paulo argumenta aqui, nós precisamos saber que existem certas coisas que nós precisamos conhecer, que nós precisamos ter na nossa mente, que nós não podemos esquecer no nosso dia a dia. Nós sabemos que uma das características dos primeiros cristãos é que eles perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos. E a principal coisa que, como Paulo está dizendo aos Gálatas, que nós também precisamos saber, é como nossos pecados podem ser perdoados. Hoje eu estava conversando com a irmã, ela tem uma parente que ficou muito doente, e essa parente dela disse que se ela fosse salva, ela ia se batizar. Essa irmã tem um testemunho muito, muito bom, é um testemunho de cristã mesmo, e influencia, e ela sabe, essa parente dela sabe que não estava vivendo de acordo, e diz, bom, se eu ficar boa, eu vou me batizar. E ela ficou boa. Aí ela procurou o pastor da igreja e diz, eu quero me batizar. Mas ela diz assim, ela não mudou. Ela não mudou. Ela está querendo se batizar só porque ela fez uma promessa, igual os católicos fazem promessas, né? E agora eu vou cumprir minha promessa. Então, procurar o pastor, eu quero me batizar. E ela foi procurar o pastor e disse, olha, ela não dá evidência de conversão. Mas o pastor resolveu batizá-la assim mesmo. Ela falou, você concorda com isso? Eu falei, não, eu acho que o pastor devia pelo menos, já que ela não tem muito, assim, capacidade cognitiva, já está mais idosa, etc., pelo menos uma pergunta ele devia fazer. E aquela pergunta, né, clássica, vamos supor que você esteja entrando lá no céu, está lá no portão dos céus e o anjo que está lá guardando aquele portão chegue para você e pergunta assim, o que você quer fazer? Eu quero entrar no céu. E ele disse, por que eu devo deixar você entrar aqui no céu? Qual a resposta que você daria? Pergunta simples. Qual a resposta que você daria para aquele anjo? A única resposta possível qual é? Jesus morreu por mim. É a única resposta. Por que eu posso entrar aqui no céu? Porque Jesus derramou o seu sangue para pagar o preço dos meus pecados. O castigo que me traz a paz e que me salva estava sobre ele. Pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Ele foi traspassado pelas minhas transgressões, ele foi moído pelas minhas iniquidades. Nós precisamos ter essa convicção. Tem gente que diz assim, o tempo apaga tudo, mas não é o tempo que apaga os nossos pecados. Muitos pensam que aquilo que fizeram lá no passado fica para trás. Nossos advogados sabem que tem coisas na nossa legislação, crimes que prescrevem depois de um certo tempo. Quantos figurões aí ficam postergando, né, por recursos de advogados, os seus processos na justiça, até que chega um tempo em que tudo prescreve. Pronto, agora estou inocente, não é mesmo? Você não é inocente, você foi descondenado, como a gente fala. Mas Deus não tem essa prescrição, não existe no código divino prescrição de crimes e de pecados. Deus não se esquece daquilo que você fez. Então, não existe delitos prescritos na justiça de Deus. Também, você sabe, que não é através do seu esforço para você se corrigir que o seu passivo é apagado. Vamos supor que você viva uma vida impoluta de hoje até o fim da sua vida, sem pecar, sem fazer nada de errado. E o passado? Será que aquilo que você vai fazer de hoje em diante apaga o que você fez no passado? Evidentemente, a Bíblia diz que não. Então,
A gente precisa ter isso. Não é nem mesmo as suas lágrimas, o seu remorso, a sua aflição, o seu arrependimento que vão limpar você. Não é o seu arrependimento que te salva, embora ele seja necessário a salvação, mas é Cristo Jesus. Porque o seu arrependimento também não pode remover um átomo do seu pecado. Quem remove o seu pecado é o sangue de Jesus, é o sangue de Cristo. Então só existe um caminho, só existe um único caminho pelo qual cada falta nossa, cada delito nosso, cada ação, cada omissão, cada pensamento, cada palavra podem ser apagados de uma vez por todas, para sempre. Esse caminho é o Senhor Jesus, é Cristo. Ele pagou essa dívida imensa pelos pecadores. Ele derramou seu sangue para impoluto, seu sangue puro na cruz, por nós, pecadores, como eu e como você. Então, ele é capaz de fazer essas coisas. Então, reparem, irmãos, nós precisamos, como eu disse, ter isso na mente o tempo todo. Nós não podemos esquecer disso. E é isso que o apóstolo Paulo está aqui dizendo aos Gálatas. O sangue de Jesus me cobre com a sua justiça. Por isso, se vocês estiverem dando ouvidos a essa mensagem dos judaizantes que vocês precisam de Cristo e mais alguma coisa, que vocês precisam confiar no Senhor e mais praticar as obras da lei para que vocês sejam aceitos por Deus, vocês não estão somando nada à obra de Cristo, vocês estão diminuindo a obra de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E é isso que ele disse aos Gálatas, e é isso que ele continua dizendo a cada geração de cristãos. Que Deus nos abençoe. Amém. Pai Celeste, obrigado, Senhor Deus, pela mensagem maravilhosa do Teu Evangelho. Obrigado, Senhor Deus, porque, de fato, como disse Spurgeon, de tempos em tempos, nós, pastores, sábios, vividos na fé, experimentados, precisamos ouvir essas belas palavras de vida. Como diz o hino, conta-me mais uma vez essas belas palavras de vida. Quero ouvi-las mais uma vez, essas belas palavras de vida, sempre, a cada dia, Senhor Deus. Que possamos, como crianças, olhar para o Teu Evangelho maravilhado, Senhor Deus, e dizer como os grandes santos do passado, amo e beijo o Teu Evangelho, Senhor, que me alimenta faminto. Nós te louvamos, Senhor, por tão grande salvação. Nós te louvamos, Senhor Deus, por tão doces palavras que nos foram legadas, Senhor Deus. Nós te louvamos por Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o nosso pecado. E é por Ele, através dEle, por meio dEle, Senhor Deus, que nós choramos no nome de Jesus. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém. Amém, irmãos. Márcia, depois da Márcia, quem é para o livro?